Olá pessoal, aqui quem vos fala é o professor Xavier e hoje falaremos de Idade Média. Afinal de contas, o que é isso? Não sei. De maneira muito simples, o que chamamos de Idade Média é um período histórico, basicamente isso. E ele está localizado entre os séculos V, onde acontece a desagregação do Império Romano do Ocidente, ou seja, o que a gente chama popularmente de queda do Império Romano, até o século XV, onde vai acontecer a tomada da cidade de Constantinopla pelos turcos otomanos. Então, quando eu, professor Xavier, falo de Idade Média, estou falando desse período histórico que está localizado entre os séculos V e o século XV. Então, para podermos falar do início da Idade Média, a gente precisa falar um pouquinho sobre o final do Império Romano. O Império Romano ele é conquistado, pelo menos a sua porção ocidental, em 476, século V, como eu já falei anteriormente. Só que ele entra em crise desde o século III. Existem várias razões para essa crise. A gente pode citar a crise política, econômica, a crise escravista, que enfraqueceu o poder e o domínio romano. Assim, povos que viviam além das fronteiras, cujos romanos chamavam de bárbaros, eles começam a migrar para o Império Romano, de duas formas. Uma imigração pacífica, né? O Império estava em crise, então ele precisava de pessoas para trabalhar, para compor o exército. E a segunda era por invasão, exatamente. Então os bárbaros começam a migrar para o Império Romano e começam a se misturar com a cultura romana. Aqui é preciso ter muita atenção. Quando eu falo bárbaro, eu não estou dizendo alguém que é incivilizado ou alguém que não tem uma cultura, que tem uma cultura rústica. Não, nada a ver. Bárbaro, no sentido romano, quer dizer estrangeiro. Então, eram os povos que viviam além das fronteiras e que não compartilhavam da cultura romana. Eram os visigodos, ostrogodos, anglo-saxões, burgúdios, suevos. Todos esses povos, que eram vários, milhares, que tinham culturas diferentes, começam a entrar em Roma e se misturar com a cultura romana. Ah, agora eu entendi! Mas problematizem essa ideia, não são bárbaros porque eles viviam sem camisa e carregavam espadas e eram barbudos e blá blá blá. Não, eram pessoas que não compartilhavam da cultura romana, eram estrangeiros. Acontece que em 395, um pouco antes do início dessas migrações bárbaras, Teodósio dividiu o império, que estava imenso, em duas porções, uma ocidental com capital em Roma e outra oriental com capital em Constantinopla, que é a antiga Bizâncio, né, que posteriormente se tornará o Império Bizantino, certo? Por que ele fez isso? Para tentar evitar a queda do Império Romano, para evitar que os bárbaros invadissem e dominassem. Só que isso, como a gente viu, não deu certo, porque em 476 os bárbaros vão invadir, né, através de migração e através de invasão, e vão dominar o Império Romano. É nesse contexto que a Idade Média começa, porque em meio a toda essa migração, né, algumas pacíficas, outras violentas, a galera que vivia ali no centro de Roma, mais precisamente na zona urbana, começa a ir para a zona rural. E aí vai nascer um sistema econômico, político, social muito conhecido, que é o que a gente chama de feudalismo, que nasce na Alta Idade Média. E aqui a gente já entra em um outro tema, que é justamente a divisão da Idade Média. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Então vamos lá, a Idade Média se divide em Alta Idade Média, que vai do século V até o X, e Baixa Idade Média, que vai do século XI até o XV. A Alta Idade Média é marcada pela ruralização da sociedade, as pessoas saem das zonas urbanas para irem para as zonas rurais, é aí que nasce o que a gente chama de feudalismo, e a Baixa Idade Média vai marcar o auge do feudalismo, do século XI até mais ou menos ali o século XIII, mas também vai marcar o fim do feudalismo, que é como quando esse processo ele começa a entrar em crise, a partir do século XIV até o século XV. No período da Idade Média, a gente tem uma sociedade estamental, ou seja, sem mobilidade social. Se você nascer servo, provavelmente você vai morrer servo, porque você trabalhava muito e o que você ganhava só dava para sobreviver e nada mais, certo? Então a gente tem uma espécie de pirâmide. No topo da pirâmide, a gente tem o senhor feudal, que é o dono da terra,
né? Abaixo dele, e aqui há uma contradição, porque em algumas fontes a gente vê que o clero, o alto clero, que são a galera da igreja, eles tinham muita riqueza, muito poder, e eles estavam no mesmo patamar ou até acima do senhor feudal, porque eles detinham conhecimento, as escrituras, eles diziam o que podia ou não podia fazer, qual era a ordem moral e assim sucessivamente, certo? Então tem algumas fontes que colocam o clero em cima ou então o senhor feudal em cima. Mas a gente precisa entender que o alto clero e os senhores feudais estão no mesmo patamar, basicamente. E lá embaixo nós temos os servos e os camponeses. É aí que a gente entra no que a gente chama de Baixa Idade Média, que vai do século XI até o XV. Veja, do século XI ao XIII, a gente tem um crescimento populacional, a gente tem uma melhora nas técnicas agrícolas, a gente tem a produção de excedente, ou seja, o alimento ele começa a ser produzido mais do que você precisa para sobreviver, e você começa a vender esses alimentos. É aí que surge uma palavrinha bem interessante que é burgo, que são centros comerciais que vão ali surgir ao redor das terras do senhor feudal, e com o passar do tempo esses burgos vão se tornar grandes cidades. Uma nova atividade começa a dar lugar, ou melhor, começa a substituir aquela sociedade agrária rural, que é o quê? O comércio. Tá quanto a melancia, meu brother? R$7, brother. Faz as duas por 14? Não tem jeito não, brother, porque uma é 7 conto. Mas as duas não dá pra fazer por 14 não? Não, porque uma só é 7 conto, dá pra fazer 14 não. A gente está vendo o surgimento das cidades. Então, do século XI até o século XIII está tudo muito bonito, tudo muito lindo. Só que a partir do século XIV... Ih, rapaz. Putz, cara. A Europa, precisamente a Europa, ali, né, começa a entrar em crise. Crises climáticas afetam a produção. A má produção gera fome. A fome gera crise. A crise gera guerra. E nesse contexto turbulento ainda vem o que a gente chama de peste negra, que vai matar mais de 1/3 da população europeia. Ah, morre, diabo! Né? Esse comércio que estava acontecendo fez com que ratos trouxessem pulgas lá da Ásia, e essas pulgas picavam as pessoas e acabou transmitindo essa doença que matou 1/3 da população europeia, certo? Então é nesse contexto que a Idade Média tem fim. Bem louco! Né? E com o fim da Idade Média, lá em 1453, com a tomada da cidade de Constantinopla, a gente entra na Idade Moderna. Algo que a gente ouve muito é que a Idade Média foi uma idade das trevas. Cuidado, né? Problematizem essa ideia. Foi um período difícil? Sim, teve vários desafios, como qualquer outra época, certo? Essa ideia de Idade das Trevas é uma ideia construída pelos renascentistas lá no século XIV, né, que queria dar uma ênfase ao movimento do Renascimento, e para isso eles atacam o período anterior, dizendo que era o período de atraso, de barbárie. Isso não é verdade, certo? Então, cuidado. A Idade Média é um período complicado, mas como qualquer outra época, a nossa época é um período complicado. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Isso é um pouquinho, né, do que a gente chama de Idade Média, e forte abraço. Valeu!